Nesta videoaula vamos trabalhar o caso prático número 2, que está relacionado com as mais-valias pela venda de imóvel. Ou seja, é uma questão de IRS sobre a categoria G. Ora, consultando o respectivo manual, temos o caso prático número 2, a venda de casa e apuramento das mais-valias. De acordo com o número 1 do artigo 1º do Código do IRS, os incrementos patrimoniais configuram uma tipologia de rendimentos sobre os quais incide a tributação em sede de IRS. As mais-valias consideram-se integradas no conceito de incrementos patrimoniais e, de acordo com o artigo 10º do Código do IRS, no caso dos imóveis, consistem em ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos de outras categorias, por exemplo, empresariais, profissionais, capitais ou prediais, resultem de alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis ou de afetação de quaisquer bens do seu património particular à atividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário. Para determinar a mais-valia imobiliária e, portanto, o montante tributável da mesma, vamos agora apresentar a seguinte fórmula de cálculo baseada nos elementos do artigo 46 do Código do IRS. Nesta fórmula, nós temos que a mais-valia, ou eventualmente a menos-valia, porque poderá resultar valor negativo, é dada pelo valor de realização, ou seja, o valor de venda do imóvel, menos o valor de aquisição, e tratando-se de imóvel construído pelo próprio sujeito passivo, corresponderá ao maior entre o valor patrimonial tributário ou o valor do terreno acrescido dos custos de construção devidamente comprovados. Este valor de aquisição vai ser atualizado pelo coeficiente de desvalorização da moeda, que vai ser aplicado em função do ano do valor da aquisição, pelo que nós temos sempre que consultar a portaria em vigor para podermos consultar qual o coeficiente de desvalorização da moeda que se aplica à data que corresponde à aquisição do respectivo imóvel, mais os encargos com a valorização dos bens comprovadamente realizados nos últimos 12 meses, mais as despesas necessárias e efetivamente praticadas, inerentes à aquisição e alienação, bem como a indemnização comprovadamente paga pela renúncia onerosa, posições contratuais ou direitos inerentes a contratos relativos a esses imóveis. Esta é a fórmula, e a partir desta fórmula nós também podemos dizer que se o valor patrimonial tributário do imóvel for superior ao valor de realização ou ao valor de aquisição, vai ser o valor patrimonial tributário que se vai considerar no cálculo da mais-valia. Ora, em relação aos números 5 a 7 do artigo 10º do Código do IRS, expressam uma delimitação negativa no que respeita aos ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo, ou do seu agregado familiar no caso de reinvestimento do produto de alienação em imóvel com o mesmo fim, ou seja, para habitação própria e permanente do sujeito passivo. Esta exclusão de tributação prende-se, então, com o reconhecimento da proteção devida à aquisição ou melhoramento de imóveis destinados à habitação própria e permanente do contribuinte ou do seu agregado familiar. Isto significa que são excluídos de tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo
ou do seu agregado familiar, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: o valor de realização, portanto, o produto da venda, deduzido de amortização de eventual empréstimo que tenha sido contraído para a aquisição do imóvel, seja reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, ou de terreno para construção de imóvel, ou respectiva construção, ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, situado em território português ou no território de outro Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, desde que neste último caso exista intercâmbio de informações em matéria fiscal. O reinvestimento previsto na linha anterior, ele terá de ser efetuado entre os 24 meses anteriores e os 36 meses posteriores contados da data de realização, ou seja, o reinvestimento do valor de realização, do valor que é o produto da venda, ele vai ter que ser aplicado na aquisição de um imóvel para habitação própria e permanente, e isto tem um prazo, ou seja, fixada a data de venda, nós podemos fazer o reinvestimento 24 meses para trás, anteriores ao da realização, ou 36 meses posteriores. Portanto, temos aqui um prazo bastante alargado para efetuar o reinvestimento. O sujeito passivo manifesta a intenção de proceder ao reinvestimento, ainda que parcial, mencionando o respectivo montante na declaração de rendimentos relativa ao ano de alienação. Se o sujeito passivo não manifestar intenção pelo reinvestimento, metade do valor da mais-valia será objeto de englobamento para a formação do rendimento líquido total. Portanto, se existir esta manifestação pelo reinvestimento e o valor total, ou seja, o valor total do produto da venda vai ser reinvestido numa habitação própria e permanente, a mais-valia goza de isenção. Se não existir essa mesma manifestação, então a mais-valia vai ser englobada em metade, 50% da mais-valia. Se o sujeito passivo manifestar intenção pela aplicação de todo o valor de realização, conforme eu acabei de dizer, na aquisição de casa para fins de habitação própria e permanente, isto determina o chamado reinvestimento total, o valor da mais-valia goza de isenção. Depois temos aqui uma situação que é no caso de reinvestimento parcial, em que a intenção de aplicar o valor de realização na aquisição de imóvel para fins de habitação própria e permanente corresponde apenas a uma parte do valor de realização, e aqui vamos ter que fazer o cálculo da respectiva proporção de reinvestimento. É exatamente o exemplo prático que eu vou dar. Vamos ter que trabalhar aqui esta mesma questão, que é a questão mais complexa das três possibilidades, porque se o sujeito passivo não manifesta intenção pelo reinvestimento, ou seja, ele recebe o valor da venda do imóvel e durante aquele prazo ele não vai reinvestir esse mesmo produto da venda, isso significa que metade do ganho, metade da mais-valia apurada é objeto de englobamento. Portanto, esta é a situação que vai produzir o maior valor para efeitos de tributação. No caso concreto aqui destas mais-valias, elas são englobadas em metade do seu valor. Depois a outra situação, conforme eu já tinha referido, é haver uma manifestação pela intenção de fazer um reinvestimento total. E nesse caso, a mais-valia fica isenta. E depois existe aquela situação, digamos que joga com as duas anteriores, em que o sujeito passivo recebe um valor pela venda do imóvel e apenas uma parte desse valor ele vai utilizar para
aplicar na aquisição de uma casa para fins de habitação própria e permanente, e aí vamos ter que calcular uma proporção para vermos em que medida a mais-valia é tributada. E por isso temos aqui um caso prático onde vamos ter a oportunidade de fazer esse mesmo cálculo. A Mariana vendeu, no ano de 2019, pelo valor de 175 mil euros, uma moradia destinada à sua habitação própria e permanente que havia construído em 2005 num terreno herdado do seu pai. A referida moradia teve um custo de construção de 90 mil euros e foi inscrita na matriz pelo valor patrimonial de 120 mil. Com o produto da venda, a Mariana pagou o remanescente do empréstimo bancário, que ainda tinha em dívida, no valor de 25 mil euros, e adquiriu uma segunda moradia para a habitação própria e permanente por 300 mil euros, tendo solicitado o empréstimo a um banco no valor de 180 mil euros. Sabe-se ainda que pagou 5% de comissão a uma agência pela intermediação na venda da habitação. Estes são os dados. A Mariana, ela terá de declarar esta operação na sua declaração modelo 3 do IRS e no respectivo anexo G. O anexo G ao modelo 3, a quando da apresentação da declaração modelo 3, é o anexo para as mais-valias e outros incrementos patrimoniais. E os elementos sobre a alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, conforme o artigo 10º, número 1, alineado do Código do IRS, eles são declarados no quadro número 4, onde se inscreve os elementos da realização, ou seja, da venda, o ano da venda, o mês da venda, o valor da venda, os elementos da aquisição, na altura da compra, em que ano foi comprado, em que mês foi comprado e qual o valor da compra, e depois as despesas e encargos inerentes à operação. E depois terá de fazer a identificação matricial do imóvel vendido, que se coloca aqui, por exemplo, no campo 4001, referente à operação 4001 do quadro 4, identificar o imóvel. Quanto às manifestações de intenção pelo reinvestimento, elas deverão ser feitas no respectivo quadro 5, onde temos a intenção de reinvestimento e a definição depois dos respectivos prazos. Eu começo por aplicar a fórmula que já expliquei e substituir na fórmula os respectivos valores, ou seja, o valor de realização aqui é de 175 mil, que é o valor da venda, depois o valor da aquisição é de 120 mil, porque entre o custo de construção e o valor patrimonial é o maior dos dois que vai contar, e o valor patrimonial é superior ao valor de construção, portanto serão 120 mil. Em função do ano de aquisição, que foi 2015, o coeficiente de desvalorização da moeda, ele terá de ser consultado respeitante a 2015. E, portanto, no âmbito dos respectivos coeficientes de desvalorização da moeda, nós temos que procurar a respectiva portaria e aplicar o coeficiente que se aplicaria para o ano de 2019 em função de uma aquisição no ano de 2015. Desculpem, no ano de 2005. No ano de 2005, uma vez que este imóvel ele foi construído em 2005. Voltando então à portaria, nós temos que para 2005 o coeficiente é de 1.20, 1.2, 1.20, portanto esse é o coeficiente que nós vamos utilizar.
Relativamente aos chamados encargos com a valorização dos bens comprovadamente realizados nos últimos 12 meses, aqui não houve nada. E quanto às despesas necessárias, efetivamente praticadas, inerentes à aquisição e alienação, os dados referem que foi paga 5% de uma comissão ou uma agência pela intermediação na venda da habitação e, portanto, 5% do valor de realização dá 8.750. Este é o valor que vamos considerar aqui nesta variável. Ora, por aplicação da fórmula, nós chegamos ao valor de 22.250 euros. Este é o valor da mais-valia. É um valor positivo, ou seja, tem sinal mais. O valor de venda é superior a todo este montante que vai subtrair e, consequentemente, temos uma mais-valia. Pelo que, a partir do momento em que nós apuramos uma mais-valia, aquilo que vamos ter de saber é quanto da mais-valia a autoridade tributária vai englobar para efeitos da determinação depois do rendimento líquido total e do rendimento coletável. Se não existisse nenhuma manifestação pela intenção do reinvestimento, metade deste valor seria objeto de englobamento, 11.125. Se existisse a manifestação por reinvestir a totalidade do valor de realização, mas também temos aqui uns empréstimos que já vamos ter que analisar, mas havendo uma manifestação por reinvestir o valor integral, isso significa que a mais-valia goza de isenção. Só que nós aqui temos uma situação algo peculiar neste caso, porque temos aqui empréstimo que é pago, empréstimo que é obtido e depois temos que aplicar aqui uma fórmula para calcularmos uma proporção, que é a chamada percentagem de reinvestimento. Essa fórmula, ela traduz-se ao valor da aquisição da nova casa subtrair o valor do novo empréstimo obtido. Dividir, por isso é que vai ser um quociente, o valor de venda da casa antiga subtraído da amortização do empréstimo antigo. Nós temos aqui, efetivamente, estes 4 dados e depois multiplicamos por 100, que é para dar em termos percentuais. O valor da aquisição da nova casa são 300.000 euros. E vamos subtrair pelo novo empréstimo que é obtido, o que dá 180.000. Portanto, 180.000, de acordo com os nossos dados, é o empréstimo obtido agora. E dividimos pelo valor de venda da casa antiga, a casa que acabou de ser vendida, que era de 175.000 euros, menos a amortização do antigo empréstimo, e nós amortizamos, pagamos 25.000 euros. Isto dá uma relação de 120 para 150. E esta relação, vezes 100, dá 80%. Isto significa que vamos ter que jogar com uma percentagem de 80% de reinvestimento. Obviamente que nesta relação entre numerador e denominador, quanto maior o numerador, tanto melhor. O ideal seria que nós tivéssemos aqui 100%. Se nós tivéssemos 100% de reinvestimento, concluiríamos já que metade da mais-valia, aliás, se nós tivéssemos 100% de reinvestimento, ou seja, se o numerador fosse igual ao denominador, 100% de reinvestimento, o valor da mais-valia gozaria de isenção. Mas nós não temos 100% de reinvestimento, temos 80%. Então temos que pegar nesta mais-valia
e temos que a dividir em duas partes, temos que a desdobrar em duas partes. A proporção correspondente ao reinvestimento, 80% vezes 22.250, o que dá 17.800. Este valor goza de isenção, porque é a proporção correspondente ao reinvestimento. E depois a proporção correspondente ao chamado não reinvestimento, que faltando 20% para os 100, será então 20% vezes 22.250, o que dá 4.450. 20% é a proporção que corresponde a não reinvestimento e, claro, metade deste valor será englobado. Então, o valor a englobar aos restantes rendimentos para a formação do rendimento líquido será 2.225. Ou seja, estas contas, claro que são feitas pela autoridade tributária e perante estes dados a autoridade tributária vai adicionar aos rendimentos líquidos das restantes categorias, caso existam, trabalho dependente, categoria B, aquelas categorias em que é feito o englobamento. Este valor é um valor de englobamento obrigatório. Aqui nesta mais-valia, particularmente nesta mais-valia, o contribuinte não pode optar pelo seu não englobamento. Aqui, no caso das mais-valias, pela alienação de bens imóveis, efetivamente elas são de englobamento obrigatório. Este valor será adicionado aos respectivos rendimentos líquidos das outras categorias para depois, no seu conjunto, ficarem sujeitos às taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. Para terminar, temos aqui uma questão, uma outra questão. Um sujeito passivo de IRS alienou em 2020, pelo valor de 200.000 euros, a sua habitação própria e permanente que havia adquirido em 2012 por 150.000 euros. Suportou encargos com a aquisição e alienação no valor de 10.000 euros. Admita-se que a operação gera uma mais-valia fiscal de 20.000 euros. Essa mais-valia fiscal é aquela que resulta da aplicação desta fórmula, ou seja, aplicou-se esta fórmula nesta situação e chegou-se a uma mais-valia fiscal. No momento da venda, tem uma dívida para com o banco onde contraiu o empréstimo para a aquisição desta mesma habitação no valor de 20.000 euros. Sabendo que o valor patrimonial tributário do imóvel é inferior aos valores de compra e venda, acima referidos, o valor a reinvestir para que possa usufruir da exclusão de tributação, a que se refere o número 5 do artigo 10º do Código do IRS, é a linha A, 20.000 euros, a linha B, 30.000 euros, a linha C, 180.000 euros, a linha D, 200.000 euros. O valor de alienação é de 200.000 euros. Este é o valor de venda da casa. E nós vimos aqui nesta proporção que o valor de venda da casa antiga é deduzido de uma amortização do empréstimo antigo, para efeitos do caso concreto, uma vez que, considerando que esta dívida que contraiu para empréstimo ao banco e que agora pagou, vamos considerar aqui que pagou 20.000 euros, esses 20.000 euros são descontados, são subtraídos aos 200.000 e então, para que possa usufruir da isenção, é obrigado a reinvestir 180.000 euros na aquisição da habitação própria e permanente e assim a mesma gozará da respectiva isenção. A resposta certa é a C, são 180.000 euros. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Voltamos a seguir com mais um caso prático.